Senhor Jesus, Pai de misericórdia, Pai de amor, gostaríamos de agradecer por podermos estar aqui hoje e que todos os nossos anseios pelo que viemos buscar seja a nós oferecido. Que possamos, Senhor, depois dos trabalhos, sairmos daqui mais leves, mais tranquilos, um pouco mais relaxados da nossa rotina diária, e que possamos aqui, Senhor, estar em contato com o alto, com o divino, com tudo que nos traz tranquilidade, beleza, amor. Pedimos, Senhor, abençoe esses nossos instantes e que possamos tirar o máximo de proveito de tudo que aqui hoje ouviremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, hoje e sempre. É sempre muito bom retornar a essa casa. Considero ela a minha segunda casa aqui. E hoje eu estou até um pouco emocionado de estar aqui a primeira vez, depois que o nosso companheiro Fábio, desencarnou, partiu para o mundo espiritual. Pois sempre eu chegava aqui, eu estou até arrepiando, porque eu sempre chegava aqui, ele estava ali na porta com um sorriso, me recebendo, porque a gente sempre trocou experiências, da vivência espírita, e ele sempre foi à nossa casa, com todo o carinho, todo o amor que ele sempre dedicou à doutrina, transmitir, compartilhar com a gente o conhecimento, que ele tinha da doutrina. E antes de eu iniciar a nossa conversa sobre o tema dessa noite, que é o bom espírita, que coisa, um bom espírita, eu acho que me remeteu totalmente a ele. Eu acho que essa palestra, não é uma palestra, esse estudo, essa conversa que nós vamos ter hoje, eu ia lendo o Evangelho e ia escrevendo, porque, como eu disse, eu sou advogado e a gente escreve muito. Então eu tenho mania de ficar, tudo que eu faço eu anoto e vou escrevendo. Eu fui me recordando muito do Fábio, das nossas conversas, das vezes que a gente sempre se encontrou. Então eu peço só a permissão, antes de iniciar o estudo, fazer uma homenagem a ele, apesar de vocês já terem feito uma linda homenagem para ele, que eu vim aqui e vi, me emocionei bastante. Eu queria dizer que hoje nós estamos aqui reunidos também com um sentimento de muita saudade e muita gratidão, e eu poder prestar essa singela homenagem ao nosso querido Fábio. O Fábio, ele foi mais que um frequentador aqui do Lar Maria Cecília. Ele era um trabalhador dedicado, alguém que colocava o seu tempo à disposição, o seu esforço, o seu coração a serviço do bem. Aqui nós sabemos que uma casa espírita, muitas vezes, os maiores exemplos não estão no estudo ou nas palavras dos oradores que aqui vêm, mas sim das atitudes silenciosas de quem trabalha e serve com humildade, que serve com carinho e disposição, sem nada pedir em troca. E assim era o Fábio. Certamente, o Fábio deixou muitas amizades, deixou a sua marca, deixou o seu acolhimento, o seu companheirismo entre todos aqueles que tiveram a felicidade e a oportunidade de conviver com ele. Sabemos que na doutrina espírita, que ela nos ensina, que a vida não se encerra com a morte. O espírito segue vivo, amparado pelo amor de Deus, conduzido pela espiritualidade amiga em sua nova etapa. Por isso, mesmo diante da saudade,
vamos elevar sempre os nossos pensamentos em preces ao nosso amigo Fábio e agradecer pela sua vida, pelo exemplo que ele foi, pela sua dedicação à seara de Jesus e por todo o bem que ele sempre plantou enquanto esteve aqui na sua caminhada terrena. Que Jesus tenha o recebido e o amparado e que os nossos amigos na espiritualidade o fortaleçam também e o amparem. E para os familiares, os amigos, em especial os companheiros aqui do Lar Maria Cecília, permaneça aqui o consolo e as boas lembranças que o Fábio deixou. O Fábio não será lembrado apenas pela sua ausência, mas sim pelo bem que ele sempre realizou e pela luz que ele sempre despertou em nós. Era isso que eu queria. Antes de começar, eu senti essa necessidade de fazer essa homenagem a esse meu querido amigo, né? Que infelizmente hoje não está aqui fisicamente, mas eu tenho certeza que espiritualmente ele está aqui trabalhando, acompanhando, auxiliando todos nós e a casa que ele tanto trabalhou, né? Então vamos começar lá, gente. O tema que eu propus para a gente conversar está lá no capítulo 17, é o item 4, os bons espíritas, né? Ou o bom espírita. E o que é ser um bom espírita? Ser um bom espírita é o quê? Frequentar somente uma casa espírita, estudar as obras do Evangelho, ler apenas enquanto está dentro de uma casa espírita, participando dos trabalhos, isso que é hoje ser um bom espírita? Não. Ser um bom espírita é mais do que discutir, né? O que nos convida, na verdade, a discutir e a refletir sobre o que realmente vivemos no Espiritismo. Se realmente ser um bom espírita, nós vivemos a essência do que o Evangelho nos ensina. E será que nós fazemos isso? Ou só frequentar aqui a casa espírita, tomar um passe, ouvir um orador que vem aqui comentar uma determinada passagem, é o suficiente para nos qualificarmos como um bom espírita? Não, é importante, faz parte, é necessário, mas somente isso não é o suficiente. Por isso que, para conhecer a doutrina, é importante estudar, é importante frequentar uma casa espírita, é importante ler boas obras, mas o verdadeiro desafio para ser um bom espírita é transformar esse conhecimento que nós recebemos em transformação moral. E será que nós utilizamos tudo que recebemos aqui na casa espírita e aproveitamos para nos modificarmos, nos transformarmos? Essa é a grande pergunta que nós devemos fazer para nós. E o capítulo 17, ele nos mostra que o verdadeiro espírita, ele não é reconhecido apenas pelas palavras bonitas, em vir aqui e falar sobre o que a doutrina está querendo nos ensinar, mas é principalmente para que possamos mudar o nosso comportamento, para que possamos mudar as nossas atitudes. Esse é a verdadeira essência, é o que realmente nós devemos buscar fazermos a cada dia. E Kardec traz para nós uma frase muito conhecida, né? Todos já devem ter ouvido. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Essa frase ela é muito profunda. Por quê? Porque ela não exige perfeição, ela exige esforço. E nós nos esforçamos não só em mudar, nós geralmente, eu falo por mim, porque eu sei que eu ainda sou imperfeito, a gente sempre busca a via mais fácil, o que nos não dá tanto trabalho. E mudar, qualquer mudança, ela exige esforço.
E nem sempre nós estamos dispostos a nos esforçarmos. Por isso que é importante, qualquer mudança, ela não vai acontecer também de uma hora para outra, mas é necessário que nós nos esforcemos para que possamos melhorar. Jesus nunca pediu de nós perfeição imediata. Ele sempre pediu para que caminhássemos e perseverássemos. Porque a mudança e a renovação, ela vai acontecer à medida que nós formos nos esforçarmos. E é isso que nós devemos refletir. Muitas vezes, associamos que a espiritualidade, seus fenômenos, como a mediunidade, as reuniões espíritas, os estudos do Evangelho e as demais manifestações, fazem parte de eu ser considerado bom espírita, por eu ter uma mediunidade, por eu participar de reuniões mediúnicas, de estudos, ter uma bagagem, ter um conhecimento. Muitos se qualificam como bom espírita, mas nem sempre isso é o suficiente. Você tem uma parte daquilo que vai compor para que você possa ser uma pessoa melhor, para que você possa ser um bom espírita. Eu digo uma pessoa melhor, porque não adianta ter só o intelecto, ter o estudo, ter o conhecimento, não compartilhá-lo e principalmente não praticá-lo, que é o mais importante. Porque às vezes conhecemos pessoas tão humildes, mas com uma sabedoria infinita. Diferente às vezes de um que é doutor e não tem aquela mesma sabedoria, aquela mesma humildade daquele outro, que às vezes nunca sentou no banco de uma escola. Então, o mais importante até do que o estudo é as atitudes e as práticas. E Kardec deixa claro para nós que o centro espírita é o primeiro passo para que possamos trabalharmos dentro de nós a nossa reforma íntima. Ser um bom espírita, ser uma pessoa melhor, não é só apenas acreditar em reencarnação, de que existe vida pós-morte, mas é aceitar e não tão somente também aceitar a comunicação com outros espíritos. Ser um bom espírita é viver a prática do Evangelho no seu cotidiano, no seu dia a dia. Pôr em prática, da hora que nós acordamos, a hora que dormimos, os ensinamentos do Evangelho. Mas nós sabemos que não é fácil, que é difícil. Por mais que às vezes a gente possa querer ter essa boa vontade, não é fácil, é difícil. Mas temos que nos policiarmos e começarmos a plantarmos dentro da gente essa semente para que ela possa crescer e germinar. Porque não adianta nada virmos aqui numa casa espírita, como estamos agora nesse momento, conversando sobre o Evangelho, emanando boas vibrações, estando numa sintonia, num padrão vibratório, sendo influenciados por bons amigos, por nós, pelas companhias boas espirituais da casa, e sairmos do portão para fora e na primeira fechada de trânsito que levarmos, desejamos o pior para aquele que nos fechou. Eu falo isso porque eu fiz isso essa semana. E aí eu lembrei do que eu escrevi. Eu falei, olha como nós ainda somos imperfeitos, né? Virei o Satanás no trânsito, fui atrás seguindo o cara, xingando, e depois, na hora que eu parei no sinal, eu falei, para que isso? Para quê? Vai acrescentar o quê? Essa fúria, essa raiva. Mas isso é o quê? São sentimentos que nós ainda carregamos dentro da gente, sentimentos inferiores, imperfeitos, que nós alimentamos ainda dentro da gente. Então não adianta nada eu vir aqui conversar com vocês e a hora que eu sair daqui, levar uma fechada ali na Rio Verde, eu virar o bicho. Do que adiantou? Eu estou sendo um bom espírita? Eu estou sendo uma pessoa melhor? Não. Então não adianta de nada isso aqui que eu estou lendo. Está entrando e saindo. Eu não estou assimilando. Eu não estou vivenciando. Eu tive a oportunidade. Me apareceu a prova. E o que eu fiz? Eu não pratiquei aquilo que o Evangelho me ensinou.
aquilo que nós precisamos fazer e nós não fazemos. Porque nós ainda somos orgulhosos, nós ainda temos várias imperfeições, vários sentimentos ainda inferiores que ainda são mais aflorados em nós. Por isso é importante que mantenhamos o nosso equilíbrio, o mesmo equilíbrio que nós procuramos ter dentro de uma casa espírita. O desafio é manter esse equilíbrio fora, quando somos provocados, quando somos ofendidos. Mas nem sempre nós conseguimos manter. Nós fazemos o quê? Nós revidamos. É o instinto nosso de agir dessa maneira, né? Porque é muito fácil falar de perdão. O difícil é perdoar quem nos feriu. É muito fácil falarmos de caridade, de fazermos caridade. O difícil é ajudar quando estamos decepcionados ou cansados. Hoje eu estou cansado, eu não vou para o centro, eu não vou para a sopa, enfim. Sempre temos uma desculpa. Então, nós temos que refletir sobre isso. Porque precisamos trabalhar o que em nós? A nossa transformação moral, a nossa reforma íntima. Kardec afirma para nós, né, que o verdadeiro espírito verdadeiro e bom espírita é reconhecido pela sua transformação moral. E o que é essa transformação moral que eu tanto estou falando, né? É a nossa mudança de comportamento. É a nossa mudança de atitudes. É mudar os sentimentos que alimentamos dentro de nós. É buscarmos boas companhias. É mudarmos as nossas reações instintivas. Mudar os nossos hábitos, né? Que é algo que é difícil, mas nós temos que nos esforçarmos. Daí vem a necessidade do esforço para qualquer mudança que vamos fazer. E aí, para isso, nós temos que estar dispostos a mudarmos. Não adianta eu querer, sua esposa falar, seu esposo falar, seu filho falar, se você não quer mudar. Você é que tem que despertar na sua consciência, no seu íntimo, que você precisa dessa transformação moral. É perceber que você já não é mais o mesmo hoje, o mesmo que você era ontem. Errar, nós ainda vamos errar muito, porque nós não somos perfeitos. Senão nós não estaríamos aqui nesse plano, nós estaríamos em mundos superiores. Então é natural que ainda vamos errar. Mas nós temos agora, só porque eu vou errar, eu posso estar errando? Não. A partir do momento que você já começa a despertar e ter a consciência de que você pode mudar, de que você pode melhorar, você pode corrigir algo em você, você se esforce para isso. E aí fica a critério de cada um acelerar a sua evolução ou retardá-la, né? Vamos lutar contra esses sentimentos de inferioridades que a gente traz dentro de nós ainda, para que possamos irmos nos transformando. Claro que isso não vai ser da noite para o dia, nem 1 ano e 2 anos, isso é lentamente. Mas o esforço, ele é essencial para a mudança. Basta ter a força de vontade e querer. Porque nós somos muito imediatistas. Nós queremos as mudanças, as coisas assim, de uma hora para outra. Hoje para amanhã eu quero o resultado. E tudo leva um tempo. Para construir uma casa leva um tempo. Para gestar um bebê leva tempo. Então é claro que para nós nos mudarmos, nos transformarmos, também é necessário levar um tempo. Mas para isso nós temos que começar a trabalharmos na nossa reforma e na nossa mudança. E como que nós podemos, às vezes, transformarmos isso? Podemos, ao invés de respondermos com agressividade, respondermos com suavidade. Se não conseguimos responder, que pelo menos silenciamos, né? Para que guardarmos ódio, rancor? Se nós podemos evoluir buscando compreender o outro, perdoar o outro. Perdão é uma palavra muito forte e poucos conseguem praticá-la verdadeiramente. Porque eu te perdoo,
mas eu vou estar sempre te lembrando daquilo que você fez. Isso não é perdão. Você não perdoou aquela pessoa. Porque perdão, você perdoou, você esqueceu, você passou uma borracha, você zerou. Então, para que nós vamos ficar dentro de nós alimentando sentimentos impuros, imperfeitos, que não vai nos agregar e nos acrescentar em nada? Por quê? Porque ainda somos muito orgulhosos. Porque não aceitamos ser ofendidos, não aceitamos ser provocados, temos sempre que dar a última palavra, temos que julgar. Nós julgamos muito as pessoas, julgamos nossos familiares, julgamos nossos amigos, julgamos nossos colegas de trabalho, julgamos nossos vizinhos, mas não olhamos para nós, que ele é imperfeito e que nós também somos, cada um na sua imperfeição. Cada um ao seu modo. E cada um precisa buscar dentro de si mudar aquilo que lhe faz mal. Nós enxergamos o erro do outro. Nós vimos o defeito do outro. Mas nós nunca enxergamos o nosso. Nós somos sempre perfeitos. Mas não somos. Às vezes, aquele meu irmão que tem um defeito, tem uma imperfeição que eu não tenho, mas ele tem as qualidades que nós não falamos. Nós preferimos apontar os defeitos, as imperfeições, e nunca olhar também as qualidades. Então a gente precisa mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento em relação ao próximo. E com isso, a gente partindo desse princípio de melhorarmos, nós vamos estar buscando cada vez mais sermos melhores hoje do que fomos ontem. É isso que nós temos que buscar a cada dia. Tentarmos melhorarmos um pouquinho a cada dia do que fomos. Porque se a gente começar a trabalhar, fazer esse processo de formiguinha, a gente vai conseguir obter resultados para nós. Crescimento para nós. Melhorar a nossa. Talvez a gente não consegue ver isso de imediato, mas com o tempo, até porque nós sabemos que a nossa vida aqui ela é passageira, nós estamos buscando lá na vida futura. Aqui nós estamos trabalhando para caminharmos, para chegarmos no mundo superior em condições melhores. E que condições nós queremos chegar? Quando nós formos, cobrados pelas nossas atitudes aqui, como pessoas. Eu frequentava o Maria Cecília, mas e aí? O que você fazia no Maria Cecília? Eu trabalhava na sopa, trabalhava no como que fala que a gente tem lá, no nossa creche, na evangelização, enfim. E quando você saía do centro, como você agia com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos? Você era tolerante? Você era paciente? Como era? Não, eu não era tolerante, eu não era paciente, eu era bruto, sem paciência, orgulhoso, egoísta, entre tantas outras que nós temos, todas essas ainda. Infelizmente, a gente ainda tem um pouquinho de cada desses sentimentos que às vezes afloram a nós, dentro de nós, de acordo com as situações em que a vida nos coloca, as provas que vêm para nós. Aí nós agimos de acordo com aquele momento. Então a gente precisa nos rever-nos intimamente para vermos o que nós estamos mais trabalhando em nós. Só assim nós vamos conseguirmos nos transformarmos e principalmente combatermos as nossas más inclinações. Porque nós temos ainda nossas más inclinações, elas ainda prevalecem entre nós. E domá-las não é fácil, porque extirpá-las, nós não vamos extirpá-las da noite para o dia. Não vamos conseguir tirar, mas pelo menos vamos tentar controlar, domar mesmo, acalmar essas más inclinações, né? Porque a gente sabe que nós ainda estamos prevalecendo em nós ainda o orgulho, o egoísmo, a impaciência, o ciúme, né? A
tolerância. Então, tudo isso ainda é muito presente entre nós. Porque o problema não é reconhecer que temos defeitos, que temos imperfeições. O problema maior é que nós alimentamos eles. Saber que temos, todos nós sabemos. A questão é que nós alimentamos. Nós cultivamos mais esses sentimentos dentro de nós do que os verdadeiros sentimentos que importam. Porque nós não vamos eliminar eles de uma vez, mas vamos tentar pelo menos controlar, educar, disciplinar. Algo que a gente não se esforça para fazer. Muitas vezes, as maiores provas que nós enfrentamos está dentro de nós. Quando está dentro de nós, está dentro da nossa casa, está dentro do nosso trabalho. E aí é onde nós nos perdemos. Nós deixamos ser levados. Porque nem sempre o maior inimigo também nosso é a dificuldade financeira, é o orgulho. Nem sempre é o problema familiar, é a incapacidade que nós ainda temos de ouvir o outro, de ouvir um conselho, de ouvir uma opinião. Nós ainda temos muita dificuldade em tudo isso. E tudo isso é importante para nós podermos irmos melhorando a cada dia. A ofensa que nós recebemos, dependendo de conforme for, nós levamos até o túmulo. Não perdoamos. Mas não podemos. Temos que buscar perdoar, buscar esquecer, apagar. Fazermos a nossa parte. Às vezes a gente também erra porque é aquela história. Do mesmo jeito que o outro erra com a gente, nós também erramos com o outro. Do mesmo jeito que eu quero perdão, eu preciso perdoar o outro. Porque como eu vou pedir perdão, ser desculpado, se eu não desculpo, se eu não perdoo? Como? Então nós precisamos trabalhar isso entre nós. Isso tudo a gente não faz porque não perdoa, não desculpa. Por orgulho. O orgulho é maior, é onde nós alimentamos tudo isso dentro de nós. Então, Jesus nos ensina o quê? Jesus veio para nos ensinar através dos seus exemplos de amor, de perdão. Nós conhecemos, nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que Jesus faria. Mas eu não sou Jesus. Né? Eu já vi muita gente falando isso, mas eu não sou Jesus para perdoar, eu não sou Jesus para dividir o pão, eu não sou Jesus para alimentar quem tem fome. Então, fica difícil se nós não trabalharmos, que nós precisamos, que nós não vamos ficar aqui, que a nossa vida é futura e que para chegarmos numa condição melhor, nós precisamos melhorar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Mas tudo isso não é fácil da gente praticar e exercitar, ter esse autocontrole, né? Porque uma das maiores características de ser um bom espírita é justamente aprender a reagir de forma controlada, com autocontrole, diante de uma situação difícil, diante de uma ofensa, diante de uma provocação. E qual o caminho para a gente começar a buscar a ser um bom espírita? Não existe um caminho certo, mas existem maneiras através da caridade, através da paciência, através de sermos pacientes ao ouvir alguém, escutar alguém, estender a mão, auxiliar, não humilhar, não ferir, não espalhar fofoca. Enfim, oferecer acolhimento a quem precisa, ter compaixão com o próximo. Tudo isso é um caminho que a gente pode buscar para ser uma boa pessoa, ser um bom espírita. Não necessariamente só eu ler o Evangelho, ir à igreja, trabalhar na sopa, trabalhar na evangelização. Não, é você ser caridoso. Mas não é caridoso material, né?
O dinheiro ele também é importante, a caridade material, mas só ela não é o suficiente. O mais importante é a caridade do seu tempo, a caridade do seu amor, a caridade do seu perdão, a caridade da sua paciência, a sua palavra amiga. Porque muitas pessoas, a gente sabe que carrega dores invisíveis, dores que a gente não conhece. Então nós temos que ter muito tato, muito jeito, às vezes, para conversar. Às vezes somos brutos, sem querer, até do dia mesmo. Mas se eu fui lá, eu fui mal educado, fui grosseiro, e você percebeu o que foi, peça desculpas. Isso não é humilhação. Pelo contrário, isso é um gesto de amor, de arrependimento, de mostrar que você soube que errou com aquela pessoa e que reconheceu, Porque a doutrina espírita nos ensina, que fora da caridade não há salvação. E por que a caridade ela combate o egoísmo? O egoísmo ainda é uma das grandes dificuldades humanas, porque quando nós ajudamos alguém sinceramente, nós crescemos espiritualmente, quando nós ajudamos alguém verdadeiramente. Quem serve principalmente está evoluindo. E talvez o maior teste da nossa evolução espiritual, que nós precisamos evoluir, nossa prova maior, está dentro do nosso lar. Porque é muito fácil a gente ser gentil com os fora de casa, com quem não é de dentro. Difícil é manter a paciência, a tolerância com quem convive conosco diariamente. Às vezes, nós queremos evangelizar a todos, ao mundo, e ferimos as pessoas mais próximas de nós, magoamos com os nossos atos e as nossas atitudes. O verdadeiro espírita, ele começa a sua prática do evangelho dentro da sua própria casa, na forma de falar, na maneira de ouvir, no respeito com quem convive e principalmente na tolerância. Família não é uma reunião de espíritos perfeitos. Família é o encontro de espíritos que precisam aprender e crescerem juntos. Por isso que existem tantos desafios dentro de vários lares. E muitas das vezes, Deus permite também essas convivências tumultuadas para quê? Para que possamos desenvolver o amor, a humildade e o perdão. O lar, ele é uma escola, na verdade, ele é uma oficina espiritual. Porque diante das dificuldades é que vamos perceber como vamos agir a tais situações. Uma outra característica de um bom espírita é a maneira como ele enfrenta as suas provas. O espiritismo, ele não promete para nós a ausência de sofrimento. Ele nos promete compreensão. Quando entendermos que a reencarnação é a justiça divina para enxergarmos as dificuldades de forma diferente, vamos estar a um passo da nossa evolução. Nem sempre vamos compreender tudo imediatamente, mas vamos aprender a confiar em Deus e saber que Ele está ali para nos ajudar. A dor, geralmente, ela sempre ensina. A perda, ela nos amadurece. E a dificuldade desperta em nós valores importantes. O verdadeiro espírita, o verdadeiro bom espírita, não é aquele que nunca sofre, mas é aquele que tenta sofrer sem perder a fé. Por isso, vamos lembrar aquela frase de Kardec que eu falei lá no início. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para domar as suas más inclinações. Percebam, que não é perfeição que estamos falando, mas sim esforço, transformação é o que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Porque Deus, Ele conhece as nossas limitações,
conhece nossas imperfeições e, principalmente, Deus também conhece as nossas intenções. Por isso, é muito importante que a gente continue caminhando, mesmo que errando, porque vamos errar, vamos aprender e vamos recomeçar. Ser um bom espírita é ser hoje melhor do que fomos ontem. Por isso, gente, para encerrar, que nós possamos sair, dessa reflexão, desse comentário, com um desejo sincero de nos transformarmos, de vivermos mais o Evangelho de Jesus e de mudar as nossas atitudes diárias. Fica aí, então, para vocês o comentário do item 4 do capítulo 17 do Evangelho. Agradeço a todos a oportunidade de conversar com vocês aqui mais essa vez. Obrigado. Jesus nos abençoe. Vamos nós, então, elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, colocando nas mãos dele tudo aquilo que vem tirando o nosso equilíbrio, toda enfermidade, toda preocupação, toda dúvida que tira a nossa calma. E que nesta hora ele, através desse olhar calmo, desse coração aquecido, que ele possa nos envolver, trazendo o recurso que necessitamos, para que assim, com mais fé, possamos caminhar, acreditando na nossa melhoria e na nossa evolução, aproveitando em toda oportunidade os ensinamentos que ele deixou, para que possamos crescer, para que possamos sentir que estamos melhorando e que possamos valer a pena a nossa descida aqui na Terra. Mestre Jesus, que o teu amor possa nos envolver, afastando de nós todo o perigo, curando as nossas enfermidades, alegrando o nosso coração, iluminando os nossos caminhos, e que a sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja.